TV Mundo Maior, a TV espírita que pode ser acompanhada em mais de 6 milhões de lares através do satélite com tecnologia digital. Você que tem aquela antena grande, né, a C2, apontada para o Star One C2, você pode assistir os principais canais de televisão, a Globo, o SBT, a Bandeirantes e o principal canal de televisão, que é a TV Mundo Maior. Tudo isso sem pagamento de assinatura. Também estamos presentes em várias cidades através de TV aberta e em algumas cidades também através de TV fechada. E este é o Mundo Maior em Debate, que no programa de hoje trata do tema loucura e obsessão. E esse programa só pode ser feito com a sua ajuda. É um programa ao vivo, assim contamos com a sua participação, enviando sua pergunta, fazendo suas considerações sobre o tema. Você pode enviar para debate@tvmundomaior.com.br. Você pode participar ao vivo aqui, fazendo pergunta aos nossos ilustríssimos convidados através do telefone 0, operadora 11 2086 4379, ou pode mandar sua pergunta, sua consideração sobre o tema pela grande rede social facebook.com/TV Mundo Maior. Me enrolei aqui um pouquinho, mas vamos já. E este é o Mundo Maior em Debate, que no programa de hoje, acabei de falar isso, estou repetindo tudo de novo, vamos aqui. TV ao vivo é bom assim, porque a gente erra e vai em frente. A loucura já foi pintada por gênios da pintura, como Munch, Van Gogh, já chegou às telas de cinema com obras como A Ilha do Medo, Mente Brilhante. E sejamos sinceros, ultimamente a política brasileira está uma loucura, né? Quando pensamos em transtornos mentais, geralmente nos vem à mente aquela imagem de uma pessoa arrancando os cabelos, falando sozinha, rasgando uma nota de R$ 100, mas o assunto é para lá de sério. E a OMS nos diz que 1 em cada 4 pessoas sofre algum tipo de perturbação diagnosticável. E para analisarmos esse assunto, recebemos as presenças de João Lourenço, médico psiquiatra, diretor clínico das Casas André Luiz e comunicador da Rede Boa Nova de Rádio e da TV Mundo Maior. Boa noite, doutor. Boa noite, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Recebemos também ela, que é a nossa amiga, eu vou matar o Adriano, porque ele esqueceu de subir o TP, mas eu sei o nome dela de cor, é a Delmar Franco, psicóloga, comunicadora da Rede Boa Nova de Rádio. Alegria enorme recebê-la, Delmar. Alegria por estar aqui presente, alegria de estarmos juntos. Muito bem. E recebemos também nosso irmão César Perry, que é... Me perdi aqui um pouquinho, mas vamos lá. O César Perry é nosso amigo, já de longa data, ex-presidente da FEB, presidente da USE. E boa noite, César. Boa noite, André. É realmente motivo de alegria e de muita honra comparecermos aqui ao seu programa. Muito bem. E esse é um programa especial, né? Esse é o nosso último programa Mundo Maior em Debate do ano de 2015, né? Em um belo dia ensolarado, os diretores de um hospício decidiram liberar a piscina para que os internos nadassem. E ficaram do alto de um prédio, apenas observando o comportamento. Quando todos estavam se divertindo, um deles começou a se afogar, melhor dizendo. Do nada, surge outro paciente, que tira sua camisa, pula na piscina e salva seu amigo. No dia seguinte, os diretores do hospício vão falar com o herói. Viemos te parabenizar por você ter salvo a vida do seu colega. Mas, infelizmente, ele se matou enforcado no varal. E o atormentado herói respondeu, não, ele não se matou, não. É que ele estava todo molhado, então coloquei ele no varal para secar. Estamos brincando, mas o papo é bastante sério, né? Aliás, disse que olhando de perto, todo mundo é meio anormal, né? Meus irmãos, a gente sempre começa esse nosso papo conhecendo os nossos convidados, como é que eles chegaram na doutrina dos espíritos. Doutor, como é que você chegou na doutrina? Na realidade, a doutrina chegou até mim, vamos dizer assim, através de fenômenos não muito naturais, vamos dizer assim. Não que eu seja médium, vidente ou coisa parecida. Mas sempre quando ocorre alguma dor na família da gente, e na época uma irmã minha que era mais velha de todas, a Fernanda, acabou desencarnando, e aquele tormento, a família sem crença nenhuma, meu pai andou em vários lugares, e ele ganhou um livro, e esse livro ficou rodando
na minha mesa. Na minha época, eu era um adolescente, estudante de edificações, então eu tinha uma prancheta, aquele livro ficava sempre me atrapalhando. Você estudava edificações? Na É um época. pouquinho diferente, né? De Meu pai até né? fala hoje, porque ele também é engenheiro, fala, você largou as pontes de concreto para fazer ponte de safena. Nem isso eu faço. E aí, um dia, no auge da minha rebeldia juvenil, conheci um pouco do cristianismo através de um professor nosso de inglês, o Batatinha, e que ele sempre dava uma moral no final da aula de inglês. E eu fui perguntar para ele o que era aquilo, ele me falou que era o cristianismo, que ele já tinha sido seminarista, e me indicou para ler a Bíblia. Aí eu fui ler a Bíblia, que meu pai comprou para mim, achei aquilo horrível, porque eu era técnico, tinha muita figura de alegoria, o Velho Testamento, e passei a sistematicamente provar que Deus não existia. Virou uma missão. Uma antítese, né? Porque o conhecedor de alguns cálculos de integral, de matrizes determinantes, eu provava pela matemática que Deus não existia. Mas nesse auge da rebeldia, esse livro ficava aparecendo na minha mesa lá, coisas do além que eu falo, né? Sim. Até que um dia eu peguei o livro e falei, deixa eu ver o que esses macumbeiros faz da vida. Aí comecei a ler o livro, mas eu fiz o que eu aprendi na escola técnica, leia quem é o autor. Se o autor não tiver crédito, nem leia, nem folheia. E, por sorte, quer dizer, coisas do além, a primeira parte do livro era a biografia do Allan Kardec. Olha só. Técnico, racional, vendo a biografia do Kardec, falei, vale a pena ler esse livro. E comecei a ler. E aí, então, movido pela razão, consegui entender o que o Velho Testamento não conseguia dizer. Era exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu descobri que tinha outros livros do Kardec, e aí começou alguns fenômenos. Uma vizinha minha, que era enfermeira do Hospital das Clínicas, pai de um grande colega meu de infância, que é o Zé Luiz, que hoje é aposentado, coronel da Polícia Militar, né? Ela apareceu no portão. Minha mãe, minha finada mãe, né? Ela falava assim, olha, a dona Cília está aí no portão falando de falar com você. Eu fui lá e ela diz assim, ó, agora que você terminou de ler esse livro, tem esse aqui para ler também. Até eu olhei para trás pensando que era minha mãe. Minha mãe não sabia que eu estava lendo o Evangelho. Então, aí chegou o Livro dos Espíritos para mim. E aí depois eu comecei a ler o Livro dos Médiuns. Confesso que eu não li o Livro dos Médiuns à noite, porque eu morria de medo que os espíritos aparecessem, né? Aí instalava um móvel, pescava uma lâmpada, apagava a luz, vou ler amanhã, né? E por um bom tempo eu fui autodidata. Só fui descobrir uma casa espírita quando eu, pelo próprio espiritismo, eu desisti da engenharia, fui fazer medicina, porque eu queria... O espiritismo chegou antes da medicina. Chegou bem antes, foi por causa dele que eu decidi largar a engenharia e passar para a medicina. Para medicina. E foi só por alguns fatos na própria medicina que eu acabei chegando na Federação Espírita como assistido, que eu acho que hoje, se eu me visse falando o que eu falei quando eu entrei na Federação, eu falei, você está sofrendo por isso, meu, né? Mas era o meu tamanho na época. Estou lá até hoje, estou quase bom, né? Estou fazendo... E aí estou, então, vamos dizer assim, intrometido, né, no espiritismo até agora. Maravilha. E você, Delmar, como é que chegou no espiritismo? Nossa, coisa boa essa pergunta, né? Aliás, você vê, te Coisa conheço há tanto boa. tempo, nunca fiz essa pergunta É para você. verdade, André. Você sabe que me remeteu aos meus 18 anos, então são Ontem? Que 40 10 anos atrás? 40, 39, 40 anos atrás. O ano que vem, 40 anos. Maravilha. Então, com 18 anos, eu trabalhava na prefeitura de Guarulhos, estudava psicologia e uma amiga Então a psicologia já existia. foi praticamente Juntos. por 6 meses, se Sim. tanto de diferença. Entendi. Primeiro ano de psicologia, lá pelo meio do ano, uma amiga minha, Silvia Helena, aqui de Guarulhos, ela me apresentou um senhor, era o Orlandinho. E ele me entregou um livro de Chico Xavier, e ele falou assim, você conhece uma casa, Discípulos do Evangelho, dentro do sanatório Padre Bento. Aqui em Guarulhos. Aqui em Guarulhos. Aí, nunca tinha, sempre andei de ônibus a vida toda, sempre passei na Emílio Ribas, sempre me chamou a atenção, e eu estou falando isso, né, dos idos aí de 79. Aí, o que aconteceu? Eu fui, ele me convidou para ir no final de semana, eu fui, que era um trabalho que o Dr. Rezende fazia uma vez por mês. Ali eu conheci o seu Amilcar, Delchiaro Filho. E, na primeira vez, como eu não conhecia nada, já entrei no Padre Bento, assim, você entrava, eram umas casinhas de um lado, era o campo de futebol. Eu fui entrando e falei, mas que lugar é esse? Aí cheguei ali, tinha uma igreja, aí tinha o teatro, aí virava à direita, aí tinha eucaliptos, muitos, era um cheiro gostoso, atravessava
E ali, bem pequenininha, depois de tudo isso, eram discípulos do Evangelho. Ali eu conheci o meu primeiro professor, né, que é o seu Amilcar Del Chiaro, com Olha ele. que bacana, hein? Que Meu professorzaço, primeiro. hein? Que Pois é. professorzaço. Ele era da parte teórica, ele gostava de estudar e de estudar. E aí eu ia 2 vezes por semana. Com ele eu ia estudar. E com o seu Hélio, que até hoje ele está ali à frente dos trabalhos, o seu Hélio e a dona Elisa, ele gostava da parte prática. Então, eu ia um dia para a teoria e um dia para a prática. E o que eu costumo dizer, já que você falou em pontes, eu sempre disse isso, que é, quando eu chegava na faculdade de psicologia, o que eu não conseguia entender, eu levava lá para o seu Amilcar ou para o seu Hélio, e aí eu entendia. E também comecei a trazer, a fazer a ponte, trazer as novidades da psicologia para dentro do centro espírita. E aí vieram tantos outros professores, né? O próprio Dr. Rezende, o Dr. Reinaldo Leite. Doutor Reinaldo Leite. Aí veio a bênção da Rede Boa Nova, aí a TV Mundo Maior, que nós estamos desde o início. Então, é uma bênção. Eu estive agora, domingo passado, em Pirapitingui, que também é uma colônia de rancenianos, e aí me remeteu, porque lembrando a primeira... Pirapitingui. Pirapitingui é onde o Jesus... Jesus Gonçalves, perfeito, é onde Jesus tem a é. casa dele. E aí me remeteu à primeira vez, que então foi essa, onde eu entrei sem conhecer, assisti uma palestra que dizia já sobre o início da civilização, que eu não esqueço, que dias depois no jornal eu encontrei a confirmação da comunicação espiritual. E aí, quando eu sentei ali, me foi oferecido 2 orientações, a homeopatia e uma orientação. Aí eu não conhecia nada de homeopatia na época, e aí remédio era Licopodium. Anos depois, por uma consulta, é o meu remédio de fundo na homeopatia, e um bilhetinho que eu guardo até hoje, assim: no futuro, utilizaremos as suas energias junto aos microfones. Eu, com 18 anos, não imaginava a trajetória. Nem perguntaram se queria, só Também intimaram. Falou, comunicar. só comunicar. Então, é uma bênção estar aqui Claro. hoje e agradecer por essa retomada. Sem dúvida. César, e você? Como é que chegou na doutrina dos Espíritos? Ou como é que a doutrina dos Espíritos chegou em você? Foi de uma forma bastante interessante e eu diria que tem alguma relação com alguns dos assuntos de hoje. A minha infância foi uma infância bastante diferente, porque eu era muito introspectivo e voltado à leitura, precocemente. E vivia muito e desenhava fatos ligados a uma civilização bastante marcante de nossa história. Aos 8 anos de idade, eu comecei a entrar em transe. E nesse transe, que era uma coisa assim incontrolável, a minha família, que era católica, ficou extremamente assustada. Primeiro porque parecia uma convulsão, e outra pelas coisas que eram ditas de uma forma muito enérgica e no ambiente até de muita revolta. E quando eu voltava à consciência, eu não sabia o que tinha acontecido. Olha só. Mas via o susto, né, de vários familiares Das próximos, pessoas. próximos, mas eu me lembrava do que eu assisti, das cenas que eu vi ligadas a essa civilização do passado. Que civilização é essa, César? Olha bem para o meu nome que você descobre. Então, aí aconteceu o seguinte, e aqui isso foi se repetindo, e minha mãe procurou, embora ela fosse católica, por tradição, mas ela tinha já interesse em assuntos espirituais. Ela procurou inicialmente um outro atendimento mediúnico. Nós morávamos em São Paulo nessa época, e ali foi dito, o lugar dele não é aqui, ele tem um trabalho a cumprir. E acontece que um tio meu era médico, no Rio de Janeiro, e nos levou até o Rio, onde eu fui consultado por um neurologista famoso, que era professor da Faculdade de Medicina do Rio, e não detectou nada. Por via das dúvidas, ele receitou um ansiolítico para a criança, que eu me lembro bem o nome, mas eu não vou dizer. Sim. E minha mãe, retornando a Araçatuba, procurou uma médium conhecida nossa. E essa médium falou, olha, ele está sendo levado a contato com com situações que ele viveu no passado. Sim. E que ele identifica.
E o que ele precisa é de tratamento espiritual de passe. Não precisa é de ansiolítico. Não é disso, nenhum tratamento. Então, pararam, na época, os tratamentos médicos, e aos 8 anos de idade, eu passei a frequentar a reunião mediúnica pública, porque elas eram públicas naquela época, né? Acompanhando a minha mãe. E confesso que também não fiquei nem assustado e não me provocou nenhum trauma assistir às manifestações dos chamados, entre aspas, espíritos sofredores. Sim. E assim eu fui tratado, fui atendido, e em função das atividades da minha família, principalmente da minha genitora, que já era espírita a esse momento por minha causa, e fundaram uma entidade assistencial, me trouxe no trabalho de divulgação, e o problema desapareceu. Mas, antes disso, estava ficando inoportuno, porque eu não podia ir em determinados ambientes públicos que eu entrava em transe. Então, veja que tem uma série de fatores aí em jogo, né? E o tempo passou e nada mais disso aconteceu. Eu não tenho mediunidade Olha ostensiva hoje, mas tudo indica que foi trocado em função de um tipo de trabalho e de algumas percepções que eu diria que eu tenho, anímicas e mediúnicas, mas dentro de determinados graus. Muito bem. Cada história bonita, né? O espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência, sem o espiritismo, se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Isso quem nos disse é o nosso amado Allan Kardec na obra A Gênese, né? Dr. João Lourenço, a Organização Mundial de Saúde, no Código Nacional de Doenças, é isso? É o Código Internacional de Doenças. Internacional de Doenças, relata o transtorno obsessivo compulsivo como um transtorno caracterizado essencialmente por ideias obsessivas ou por comportamentos compulsivos recorrentes. Embora o texto que eu vi, aonde eu achei, no texto que eu achei, não existe uma relação direta, não é citado uma fonte espiritual como um possível fator desses pensamentos recorrentes. Ainda assim, nós podemos dizer que um texto como esse é um passo importante da ciência para aceitar que muitas dos fatores desequilibrantes podem ser externos à criatura? Então, no Código Internacional das Doenças, principalmente depois do CID-10, né, que é a 10ª revisão, já teve 10 revisões, isso vários anos, né? Várias vezes teve essa revisão, e dura alguns anos cada revisão. Quando a gente vai colocar lá esse nome obsessão ou obsessivo, ele vai nos remeter ao espectro das doenças do transtorno obsessivo compulsivo, que é o tal do TOC. Isso pode até ser uma maneira pela qual você vê a apresentação de um processo obsessivo, pode ser. Mas o que nos chama a atenção no CID-10 é um outro tipo de transtorno que aparece como transtorno dissociativo, né? É um outro número na categoria. No CID-10, tudo que é F é transtorno mental, G é neurológico, H é uma outra doença. Então, se você viu F, é porque é transtorno mental. E no F42 ponto alguma coisa, é os transtornos dissociativos. Nesse transtorno dissociativo, tem um chamado transtorno de transe e possessão. Está com esse nome lá. E aí ele descreve tudo o que acontece numa transe e possessão, que eu não vou repetir aqui, ou se alguém quiser, eu posso até demonstrar, né? Fingir uma transe e possessão, porque é um transtorno dissociativo. Né? Mas cita uma fonte espiritual? Não. Não Ele cita descreve, categoricamente. e lá no finzinho diz assim, se por acaso esse tipo de comportamento fizer parte da cultura ou de prática religiosa de quem está sendo avaliado, esse diagnóstico não deve ser dado. Entendi. Então, infere-se, né? Deduz-se que eles reconhecem que existe uma fenomenologia, não fala o que é, mas que não se encaixa no diagnóstico de transtorno dissociativo do tipo transe e possessão. Mas o que é mais recente, e eu fiquei sabendo pelo Dr. Frederico, que é o nosso diretor técnico lá das Casas André Luiz, que é ligado ao Procer, da USP, que este ano a Associação Mundial de Psiquiatrias lançou um documento oficial dizendo que é importante, sim,
na gênese, no tratamento e na recuperação de doenças mentais, considerar os aspectos espirituais e religiosos. Isso não é um parecer de um membro convencido, é da organização. O setor de saúde mental da Organização Mundial de Saúde lançou como oficial Que bacana. que isso tem que ser levado em consideração no momento do diagnóstico, do tratamento e da recuperação de todos os transtornos mentais. Então, o CID-10 abriu um caminho. Hoje, já mundialmente, é reconhecida a importância das práticas religiosas e da espiritualidade na saúde mental. É um passo importante, né? Bom, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, nós já temos uma ligação, e você, ou melhor, não temos ainda uma ligação, caiu a ligação. Então, você que está nos acompanhando, 0 operadora 11 20 86 43 79 ou debate@tvmundomaior.com.br, grande rede social, o facebook.com/TV Mundo Maior. Participa, um programa como esse fica mais gostoso com a sua participação. A gente já volta, até já. Este programa só foi possível graças às doações feitas ao Clube Amigos da Boa Nova.